Aqui estamos nós mais uma vez e hoje nós vamos continuar estudando sobre cultivando uma vida de gratidão. Nós vamos tomar por base o livro de Filipenses. Eu quero lhe dizer que esse é um livro que Deus tem me ensinado de forma especial a amar o que Paulo escreveu em Filipenses. Talvez porque o primeiro sermão que eu lembro que eu preparei foi baseado no livro de Filipenses. E porque uma vez eu determinei que eu precisava, num mês, ler o livro de Filipenses pelo menos 2 vezes por dia. E o conteúdo desse livro ficou muito no meu coração. Foi muito marcante para a minha vida cristã, ler e reler o que Paulo tentava ensinar àquela igreja. Então, cultivar uma vida de gratidão é um desafio que Paulo faz para os filipenses, vivendo em alegria, independentemente das circunstâncias, né? E ele diz isso exatamente em Filipenses capítulo 4, no versículo 11. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tenho dito que esse é um desafio que eu gostaria, que eu quero aprender a viver contente, como Paulo diz, em toda e qualquer situação. Há 15 dias atrás nós olhamos exatamente os 2 primeiros capítulos de Filipenses e nós encontramos quando Paulo diz que o primeiro passo que ele deu para aprender a viver uma vida de gratidão foi, ele entendeu que tinha que priorizar as relações pessoais, ou seja, a relação dele com as pessoas antes da relação dele com os bens materiais. Ele diz, quando eu dou graças a Deus por vocês, em Filipenses capítulo 1, eu dou graça pelo que eu recordo de vós, de vocês como pessoas. Eu não estou dando graças pela oferta que vocês me enviaram, eu não estou dando graças porque Filipos era uma cidade maravilhosa, uma cidade grande, por aquilo que vocês fizeram por mim. Eu quero dar graças a Deus pela vida de cada um de vocês, porque eu tenho aprendido a priorizar na minha vida pessoas antes das circunstâncias, antes das coisas. No versículo 4 diz, é por isso que eu oro por vocês com alegria ao lembrar cada um de vocês. Então, em outras palavras, Paulo tenta mostrar que a alegria está nas relações que nós construímos, que nós mantemos, muito mais, amado, do que naquele patrimônio que você corre tanto atrás, às vezes, para ter e para construir. Quando as relações não vão bem, pouco importa o carro novo, a mansão, o bom restaurante, não. João diz, eu não tenho maior alegria de saber que os meus filhos andam na verdade. Ou seja, João diz, sabe qual é a minha alegria? É quando eu sei que vocês estão andando bem, estão andando na verdade, estão andando em obediência. Em outras palavras, o mais importante da vida é à medida que nós construímos essas relações com as pessoas. Em Filipenses capítulo 4, versículo 1, Paulo diz assim, meus irmãos, a quem eu amo, a quem eu tenho muita saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Sabe qual é a minha alegria? São vocês, pessoas. Não é o que eu construí, não é o patrimônio que eu tenho alcançado. A coroa é usada nas festas de grande alegria. E Paulo diz, vocês são essa coroa, a minha vitória. Então não é aquela coroa do rei que ganhou uma grande guerra. Diz, vocês pessoas a quem eu tenho compartilhado o evangelho, vocês são essa vitória. Então, não tem como se experimentar alegrias, meus amados, se nós não priorizarmos as relações. Não tem como experimentar alegria com relações quebradas, quando a conversação, quando o diálogo, quando as relações ficam muito aquém do desejado. Por isso nós temos que priorizar essa relação dentro de casa, começa dentro de casa.
se relacionando bem com a esposa, com o marido, com os filhos, com o vizinho. Porque se você não consegue se relacionar em família, como é que você vai se relacionar bem no trabalho? Como é que você vai se relacionar bem na igreja? Em outras palavras, o grande desafio da vida é sempre exercitar os princípios da palavra de Deus dentro de casa, porque é o lugar onde mais eu conheço e sou conhecido. E são essas relações que podem dizer o quanto do meu compromisso com Deus. A Bíblia diz que os meus filhos são herança do Senhor. Eu preciso cuidar bem dele. A Bíblia diz que como marido, eu tenho que cuidar da esposa como ele cuidou da igreja. Então essas relações são determinantes para a minha qualidade de vida cristã. Por isso Paulo diz, eu priorizei para viver uma vida de gratidão, pessoas, essas relações. Como andam suas relações? Dentro de casa, no trabalho, na igreja com os irmãos. É impossível, amado, viver um cristianismo autêntico, que reflita alegria, que reflita gratidão, se você não priorizar pessoas. Não esqueça, Deus amou o mundo inteiro, porque Ele amou pessoas. Ele veio para te dar vida, para te dar esse contentamento da vida eterna. O segundo passo que Paulo deu para aprender a viver essa vida de gratidão foi em Filipenses 2, ele reconheceu que além de estabelecer essas relações, elas precisam ser mantidas, ou seja, não basta você priorizar pessoas, mas o desafio é manter essas relações sempre azeitadas, bem cuidadas, priorizadas no dia a dia e na caminhada da vida cristã. E ele diz aos Filipenses no capítulo 2, versículo 4, de 2 a 4, ele diz, eu quero que vocês completem a minha alegria, tendo esse mesmo modo de pensar, mantendo esse amor, um só espírito, uma só atitude, não façam nada por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então o ensino de Paulo deixa muito claro, gratidão não combina com atitude egoísta. É muito difícil uma pessoa egoísta viver uma vida alegre e grata, porque ele está sempre querendo mais, ele está sempre insatisfeito, ele está sempre sonhando com mais do que o que ele possui, ele está sempre querendo que o mundo gire ao redor dele. Quando a Bíblia diz para mim e para você, nós fomos chamados, foi para servir, não para sermos servidos. Nós fomos chamados para priorizar o outro, para podermos olhar para o outro e dar em amor, como nós temos recebido do Senhor. Por isso Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 5, lá no famoso Sermão do Monte, ele diz, sabe quem são felizes? Os humildes, pois eles vão receber a terra por herança. Sabe você que pensa que construiu ou luta para construir um castelo tão grande, e luta com o seu braço. Deus diz, mas são os humildes, são os simples, são esses que experimentam uma vida de gratidão, que vão receber, eles não vão conquistar a terra. Presta atenção, eles vão receber do dono, do Senhor, para poder cuidar. Quando você é grato, você não quer a glória para você mesmo, você honra o outro. Você não precisa sair dizendo que você é o bom da história. Eu digo, às vezes tem pessoas que eles me fazem lembrar aquela velha propaganda que tinha do óleo da Shell, né? Dizia assim, esse óleo é tão bom que ele simplesmente excede. E tem gente que pensa assim, eu sou tão bom que eu estou acima do normal, eu sou o bambambam. Lá em Pernambuco, na minha infância, diziam assim, ele é o verdadeiro tampa de crush. Crush é o novo, ó,
um refrigerante lá da infância. Mas ele era o bambambam, se achava o dono do pedaço. Sabe o que Romanos 12:10 diz assim? Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Prefira honrar o outro mais do que a você mesmo. Provérbios, o livro da sabedoria, no capítulo 27, versículo 2, diz assim: que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Deixe com que os outros reconheçam, agradeçam, lhe honrem. Não fique fazendo essa autodivulgação quase como um político em época de eleição, né? Tentando todo o tempo se promover, mas fazendo com intenções erradas. A Bíblia diz isso não é sabedoria. Aquele que é sábio, que tem uma vida de gratidão, ele faz por amor ao outro. E no tempo devido, Deus vai usar pessoas para lhe honrar, para lhe reconhecer. Eu até mencionei domingo passado, né? Não seja como aquele que às vezes faz um curso de 2 anos e um curso superior, mas ele fala como se ele tivesse feito já um pós-doutorado na USP, Harvard, em algum lugar. Ele se acha o dono da verdade, o dono do conhecimento. Contentamento, gratidão que Paulo ensina, não é cuidando dos seus interesses, mas é cuidando dos interesses do outro. E o modelo que Paulo nos dá em Filipenses 2 é o modelo de Jesus. Embora sendo Deus, ele diz, ele não considerou ser igual a Deus. E foi por isso, Paulo diz em Filipenses 2:11, que Deus o exaltou à mais alta posição. Lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que aí sim, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Porque Ele me priorizou, porque Ele lhe priorizou, é que Ele vai ser honrado, que Ele vai ser reconhecido, que Ele vai ser colocado digno, e por isso o seu nome está acima de todo nome. Por isso um dia, todo joelho, toda língua vai ter que confessar Jesus Cristo como Senhor. É nesse amor, meu amado, que não tem medida com altura nem com profundidade, que nada nos separa, que nós fomos alcançados e por isso nós temos que ser gratos. Por isso cantamos aquela música, não olho circunstâncias, não, eu olho para o seu amor. Não posso me guiar por vista, mas por aquele que me amou. E Filipenses 2, Paulo encerra dizendo assim, e é Ele quem efetua isso em vós, tanto o querer como o realizar. Presta atenção, é Ele quem pode lhe dar essa capacidade para você manter essa vida de gratidão e priorizar pessoas. E hoje nós vamos ver o terceiro passo que Paulo aprendeu para viver uma vida de gratidão. Terceiro passo, capítulo 3 ele diz, eu aprendi que a nossa alegria real é no Senhor. Filipenses 3:1 ele diz assim, finalmente meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Em Filipenses 4:10 ele diz, eu alegro-me grandemente no Senhor. Presta atenção, eu me alegro no Senhor. Eu quero que vocês se alegrem no Senhor, porque Ele é a nossa fonte de alegria. Nós já tínhamos visto aqui que o Salmo 43, versículo 4, o salmista diz assim, Deus é a nossa fonte de plena alegria. Nós não vamos encontrar alegrias em coisas, nem em pessoas. Nós vamos priorizar pessoas, mas a nossa alegria não vai estar nessa pessoa. Seja no seu marido, seja no seu filho. A minha alegria, a sua alegria plena, tem que estar no Senhor que fez os céus e a terra, que lhe priorizou, que lhe ama e que está lá preparando um lugar para mim e para você. As mansões celestiais. Por isso Gálatas diz, alegria, amados, é antes de qualquer coisa, fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, e a Bíblia vai dizendo assim,
Nada pode segurar o contentamento ou o espírito de gratidão. Em Colossenses capítulo 1, você pode até abrir sua Bíblia aí, Colossenses capítulo 1, é um livro logo depois de Filipenses. Lá no versículo 6, Paulo diz assim, olha, chegou até vocês e por todo mundo eu tenho visto o evangelho se fortificando e frutificando, crescendo no meio de vocês. Todos estão ouvindo e entendendo a graça de Deus através de vocês. E no versículo 9 ele diz, é por essa razão, desde o dia em que eu vi que isso está acontecendo, eu não deixei de orar por todos vocês e pedir que vocês sejam cheios desse pleno conhecimento, dessa sabedoria e desse entendimento. E no versículo 11 ele diz assim, e vocês vão ser fortalecidos com a força, com a glória e com paciência e a alegria vinda de Deus. Quem sustenta a nossa vida, meu amado, é essa alegria que vem do Senhor. As circunstâncias às vezes são tão duras, tão difíceis, tão terríveis, tão complicadas, que se nós fitarmos os olhos apenas nesta visão, você vai ficar muito triste e muito desanimado. Mas consiga contemplar aquilo que Paulo desafia os colossenses, olhar para o Senhor, que ele desafia os filipenses, aprendam de mim, eu aprendi que a alegria é em Deus, e por isso eu quero que vocês experimentem exatamente essa alegria. Em Romanos 14, 17, olha o que Paulo diz para os romanos, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Presta atenção, você é um cidadão do reino, você pertence a esse reino do Senhor. Então o reino de Deus, meu amado, não é comida, bebida, não é lutar só pelas coisas terrenas, para ter, para possuir, para vivenciar, para experimentar, para gozar. Paulo diz para os crentes de Roma, que era uma outra cidade, muito notória, de muita riqueza, de muito conforto, diz, olha, presta atenção, que no reino de Deus os valores são outros, gratidão, alegria, não é com comida e com bebida, mas é com a presença, é com essa comunhão com o Senhor, que de verdade nós vamos experimentar. Em Atos capítulo 4, você nem precisa abrir o texto lá, mas é interessante que no início da igreja, a Bíblia diz que aqueles homens que foram alcançados pelo Evangelho, estavam proclamando o Evangelho com muita autoridade, com muita empolgação, com muita alegria, ao ponto que os fariseus se sentiram incomodados e foram confrontá-los e desafiá-los a diminuir o ritmo, a ficarem um pouquinho calados, e eles diziam, mas como isso pode acontecer? Esse negócio enche tanto o nosso coração, o Espírito de Deus promove no coração de quem anda na presença de Deus uma alegria tão que eles dizem assim, é impossível que nós fiquemos calados, é impossível que nós não compartilhemos essa verdade, essa alegria que nós encontramos na pessoa de Jesus. Pergunta a eles, é lícito, vocês acham que é possível, que é correto, tendo nós experimentado isso, ficarmos agora nessa posição? De forma nenhuma. Nós não podemos deixar de falar do que nós vimos, do que nós ouvimos, do que nós experimentamos. Isso é a alegria do Espírito. É algo que transcende as nossas vidas. É aquilo que o Espírito toma conta do meu coração, que acontece quando você encontra Jesus, quando você anda na presença do Senhor. E a Bíblia diz, contra essa alegria, não há lei, não há autoridade, não há cadeia, não há problema que lhe faça calar e parar. Um outro episódio interessante acontece em Lucas capítulo 18. Jesus ia andando no caminho de Jericó,
E diz o texto que havia um cego. E ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Dizia o cego: Senhor, eu quero ver. Jesus diz: o que é que você quer que eu lhe faça? Ele diz: eu quero ver. E a Bíblia diz que imediatamente Jesus recuperou a sua visão. E ele saiu seguindo, diz o texto, em alegria, festejando, glorificando ao Senhor. E os fariseus, quando o encontraram, tentaram calar e dizer: olha, fizeram algumas perguntas sobre Jesus. Ele diz: meus amados, meus queridos, eu quero dizer uma coisa. Quem ele era eu não sei, eu nem entendo bem. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Essa é a gratidão. Porque, meus amados, você e eu também éramos cegos. Sem visão, sem compreensão do reino. E um dia, pela graça, pela bondade, nós conhecemos essa presença gloriosa, esse nome maravilhoso, que é o nome de Jesus. Por isso aquela música diz: foi lá na cruz também que os meus olhos se abriram. Foi lá na cruz onde um dia eu também vi. E experimentei aquela mesma coisa que o cego Bartimeu experimentou. Não somente do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual. Eu conheci, a minha mente se abriu, eu compreendi da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor. Por isso Paulo diz aos Filipenses no capítulo 3, versículo 4, a minha alegria, meus amados, não é carne. Bem que eu poderia confiar na carne. Eu não confio nessa religiosidade. É como se Paulo dissesse: eu confio naquele nome superior, naquele poder superior que tem um nome, e é o nome de Jesus. Veja que no capítulo 3, versículos 5 e 6, lá de Filipenses, se você tiver sua Bíblia lá, Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, ele diz assim: olha, se eu fosse confiar na carne, eu tinha muitas razões para confiar. Eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou pertencente ao povo de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou um verdadeiro hebreu, quanto à lei eu sou um fariseu, quanto ao zelo eu sou um perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Em outras palavras, Paulo diz: meu amado, se fosse para mostrar um currículo, ninguém tinha um currículo melhor do que o meu. Para os judeus, esse era o melhor e o maior, o mais importante currículo. Desde a infância, circuncidado, ele diz então, já lá desde criança, eu obedeci. Me levaram lá e eu fui circuncidado. Da linhagem de Israel, ele diz assim: eu sou descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó. Se alguém pode dizer que tem o sangue real, Paulo diz: eu sou desses, eu sou descendente. Eu sou da tribo de Benjamim. O que é que Paulo estava tentando dizer para os judeus? Era a mais estimada. Foi a tribo que veio o primeiro rei, que era Saul. Era considerado, quem era da tribo de Benjamim, era considerado nobre. Paulo diz: pois se alguém na carne é nobre, eu sou um dos nobres, porque eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu dos hebreus, ou seja, eu sou judeu de sangue, de língua e de costumes. Mas não para por aí. Eu sou fariseu, aquela seita mais severa que o judaísmo reconhecia. Era uma posição de orgulho entre eles ser fariseu, pois Paulo diz: pois isso aí, vocês querem competir? Eu também sou. E digo mais, eu fui perseguidor da igreja, o zelo mais intenso que um judaizante podia ter, ao ponto de ter levado muitos cristãos à morte. Estevão que o diga, e quem conhece a história de Atos sabe disso. Ele diz: eu vivia uma vida irrepreensível. Ou seja, se alguém podia se orgulhar da sua própria justiça, ele diz: eu poderia me orgulhar. Aqui é como se fosse aquele quadro, né, do militar que recebe todas aquelas medalhas. Paulo diz: pois eu sou aquele que não tinha mais nem lugar para colocar a medalha, lá estava eu. Mas em Filipenses 3, 7,
e 9, vem uma declaração bombástica, polêmica, contraditória. Paulo diz: mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda. Ou seja, o que eu achava vantajoso, agora eu sei que é desvantagem. Eu não confio mais na carne. Eu aprendi que religiosidade não resolve o meu problema. Eu aprendi que existe uma fonte de saída para resolver os meus problemas. E ele vai dizer logo mais quem é. Ele diz: por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda. Se comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco. Palavra dura. Tudo isso para mim é balela, é refúgio, é esterco, não diz nada, não representa nada, não me acrescenta mais nada. Porque eu sei agora, e veja que Paulo diz assim: eu passei a considerar. Eu quero que vocês entendam que isso aqui não era uma decisão tomada assim às pressas ou emocional. Paulo diz: não. Paulo era um homem muito racional, muito estudioso, muito pesquisador. Ele diz: é exatamente pesquisando, me aprofundando, estudando, eu passei a considerar. É uma decisão tomada com convicção absoluta. Eu passei a considerar, eu analisei com a mais profunda intensidade da minha alma. E eu descobri que a alegria está num andar superior aos reconhecimentos dessa terra. Eu aprendi que a alegria verdadeira, Paulo diz, está na pessoa, só na pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. É nele, somente nele. Veja que no capítulo 3, versículo 10 de Filipenses, olha aí, o que é que Paulo diz lá? Porque eu quero conhecer a esse Jesus, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, eu quero participar dos seus sofrimentos, tornando-me com ele até na sua morte. Paulo está dizendo aquilo que o salmista já disse lá no Salmo 23. Na presença de Deus, até mesmo no vale da sombra da morte, nós encontramos conforto, segurança, alegria e gratidão. Porque nós somos assistidos, nós não estamos só, nós não somos mais abandonados, amados, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Aquele que está em nós é a esperança da glória, é maior do que o que está no mundo, é o que nos conduz em triunfo. Essa sim é a nossa alegria, a nossa gratidão. Então Paulo está aqui tentando fazer exatamente um arrazoado muito lógico, muito claro. Ele, Filipenses 3:8, ele diz: ele é o meu Senhor, ele é a minha fonte de alegria. O seu nome é maravilhoso, príncipe da paz, o bom pastor. Eis que eu estou convosco, diz o Senhor, todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa alegria, meu amado, desse amor de Deus, Paulo diz: nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada mais pode tirar de você. O teu nome e o meu nome, aqueles que conhecem Jesus, está escrito no livro da vida. A Ele a honra. Pode aplaudir o Senhor. Ao Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 9, Paulo diz exatamente isso. É nele que eu fui encontrado. É nele que eu tenho a minha justiça hoje. Justiça agora
que procede de Deus, baseada na fé. Não é mais a justiça que eu tinha antes, baseado na minha religiosidade, como hebreu, como da tribo de Benjamim. Todas essas coisas, gente, virou balela, não faz sentido. Quando você conhece a Jesus, a tua mente abre de tal forma, como abriu a de Paulo, que você consegue dizer assim: como é que eu fazia, como é que eu valorizava todas essas bobagens? Como é que eu não compreendia a sublimidade desse amor de Deus que está na pessoa de Jesus Cristo? Por isso Paulo diz: essa é a minha alegria. Sabe o que Paulo diz para os romanos em capítulo 5, versículo 1? Justificados pela fé, agora nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O resto é refúgio, é esterco, é balela, é sem valor. Você está entendendo? Como a doutrina bíblica é baseada único e exclusivamente na pessoa de Jesus. Por isso que a ninguém nós prestamos culto senão ao Senhor, porque Ele é o autor da fé. Foi Ele que nos resgatou. Olha que naquela época não só os judeus, haviam seitas ainda que achavam que mesmo os crentes em Jesus deveriam ser circuncidados. Paulo diz: olha, pois se isso fosse importante, até isso eu fiz. Mas eu reconheço que isso é balela, isso não tem mais valor, isso é bobagem. Hoje eu conheço um outro patamar de alegria, de contentamento, que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nele sim nós temos esperança. Em Filipenses capítulo 3, versículo 19 e 20, veja o contraste que Paulo apresenta de novo aí. Filipenses 3, 19 e 20, ele diz assim: olha, o destino deles, daqueles que confiam na carne, é a perdição. O Deus deles é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Você conhece alguém assim? Só pensa em ter, em possuir, em comprar, em adquirir, em ganhar, em construir nessa terra. E vê no versículo 20, logo em seguida, Paulo diz: mas a nossa cidadania está nos céus, aonde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amados, você tem que trabalhar, você tem que se sustentar. Paulo não está dizendo para você não parar, não é nada disso. O que Paulo está dizendo para os crentes de Filipos, para mim e para você, é que isso não pode ser o centro da tua vida e da minha vida. Isso não pode ser a tua alegria, só ter, só possuir. Onde estão as tuas relações com as pessoas? Como você tem mantido as relações? Às vezes começamos bem, dissemos isso, recém-casados começam bem, às vezes com o tempo você já quer destruir tudo. Onde está a tua alegria? No Senhor? Paulo diz, eles só pensam em ter essas coisas. É um contraste terrível. Paulo diz, foi assim que eu aprendi, eu estudei, eu analisei, eu decidi que agora eu preciso viver para Jesus. Eu saber que é a minha alegria. Como você tem vivido? Será que só olhando circunstâncias? Será que você tem conseguido pelo menos levantar os seus olhos para o céu e aprender e cultivar uma alegria que vem do Senhor? Não é do pastor, não é dessa igreja, é o que a palavra de Deus está ensinando, meu amado, para mim e para você. O quarto grande passo que Paulo deu, para a gente concluir, para aprender a viver uma vida de gratidão, está no capítulo 4 de Filipenses. Paulo diz, cristianismo não é discurso, é prática, é vida. Veja que no capítulo 4, versículo 19, Paulo diz assim, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Paulo diz, tudo que eu estou tentando ensinar para vocês, tudo que eu tenho buscado viver, e Paulo não diz que já alcançou não,
No capítulo 3, o versículo 12, ele diz assim: eu prossigo para o alvo. Eu não cheguei lá ainda não. Porque você não vai chegar, meu amado. Nós só vamos chegar quando um dia nós estivermos na presença do Senhor e glorificado. Enquanto não, nós temos que estar aprendendo e dependendo do Senhor. Mas ele diz, mas não esquece que você tem que estar pronto todo dia para pôr em prática, para aprender, para receber, para ouvir, para curtir, para apreciar o que Deus tem para lhe ensinar. E assim, a paz de Deus vai estar com vocês. Cristianismo não é um discurso, não é uma reza, não é frequentar a igreja, não é trazer a contribuição, não é levantar as mãos, não. Cristianismo é algo mais profundo. Jesus diz de novo, também lá no sermão, em Mateus capítulo 7, versículo 21, ele diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, estará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Não basta só fazer uma proclamação com a boca. Não basta só dizer. Cristianismo se evidencia com prática. É por isso que a Bíblia volta para casa. Para casa. Se os teus filhos não lhe dão reconhecimento e autoridade, se a sua esposa não lhe dá, se você não dá para a sua mulher, se ela não tem autoridade, respeito pelo seu marido. Por isso a Bíblia diz, até se o seu marido for descrente, mulher, sabe como você ganha ele? Com prática, com vida, com compromisso, com uma vida santa e piedosa. Com cristianismo é prático, é desafio, é dependência. Não é mérito meu e seu não. Não era mérito de Paulo não. O que Paulo está tentando dizer, meus amados, eu me esmero todo dia, eu dependo. Eu me lanço aos pés do Senhor para viver, para praticar. Tiago, que é um livro bem prático, ele diz assim, olha, essa fé sem obras não dá para encarar. Não é que as obras vão lhe salvar, não vão não. Quem salva é a graça de Jesus. Mas se você é crente, conheceu esse Jesus, a Bíblia diz que nós nos tornamos uma nova criatura. As coisas velhas passam, você passa a entender o que Paulo está dizendo. Eu deixei de confiar nessas coisas da carne. Eu passei a confiar no Senhor, eu me lanço aos pés de Jesus todo dia e digo, Senhor, me instrui, me ensina, me ajuda. Filipenses capítulo 4, versículo 6, aqui no próprio capítulo 4, Paulo diz, olha, para viver essa vida de gratidão, eu aprendi a lutar com a ansiedade. E eu quero dizer para vocês, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, olha só, como? Pela oração, pela súplica, com ações de graça, apresentem seus pedidos ao Senhor, meus amados. Sabe como é que nós aprendemos a viver contentamento? Paulo diz, não é andando ansioso, não é ficando nervoso, não é achando que a ansiedade vai acrescentar algum, não vai, Jesus já disse, não acrescenta nem um segundo no seu dia. Então Paulo diz, sabe como é que eu aprendi? Estou preso, vou orar. Por isso lá em Filipos mesmo, ele preso, diz o quê? Ao pé do tronco ele louvava, cantava louvores, orava e glorificava a Deus. O que Paulo está dizendo é o que ele viveu. E o que ele está dizendo para os filipenses é o que ele diria para mim e para você. Esse é o modelo, esse é o desafio que eu estou buscando viver esse cristianismo. Então não se deixe levar pela ansiedade. Jesus chega a dizer, olhe para os pássaros, olhe para as plantas, veja como eu cuido deles, imagina de você. Filipenses capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, quando você ora e entrega, você experimenta paz, e paz traz alegria. Essa paz de Deus que excede o entendimento, vai guardar o teu coração e a mente de todos vocês em Cristo Jesus. Aí eu pergunto, você tem orado pelos problemas? Pela relação com teus filhos? Pelos adolescentes que muitas vezes você acha que eles são aborrecentes? Por sinal,
Nós vamos ter uma reunião com pais, quarta-feira lá, para lidar com uma dois, com vocês. Queremos ouvir os pais, queremos falar dessa relação de pais que têm filhos adolescentes. O Radical está promovendo quarta-feira. Eu gostaria de ver você lá. Porque essas relações são importantes e elas precisam estar ajustadas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz, é assim que nós experimentamos paz. Filipenses 4:8, sabe o que ele diz mais? Olha, para viver uma vida de gratidão, você tem que lutar na sua própria mente. Sabe como? Ele diz, olha, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se algum louvor existe em tudo isso, é isso que deve ocupar o teu pensamento. Pense nessas coisas. O que é que a tua cabeça está cheia? Do que é que os teus pensamentos estão cheios? Sabe o que é que a Bíblia diz? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você só se enche dessas coisas, você vai falar só dessas coisas. Se você se enche das coisas de Deus, daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro, você vai passar isso em casa, na igreja, no trabalho, aonde quer que seja. Porque a Deus nós não enganamos, meu amado. Cuidado com a pornografia, cuidado com a mulher do próximo, cuidado com esse amor ao dinheiro. A Bíblia diz que esse amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Separe tempo para a oração. Em Filipenses capítulo 4, versículo 12, Paulo diz que já passou dessa fase. Ele já aprendeu que não são essas coisas que trazem o contentamento. Ele diz, eu já sei que mesmo passando necessidade ou tendo fartura, eu já aprendi que o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, é em Jesus, porque nele eu posso todas as coisas. Amado, é isso que vai lhe fazer viver uma vida cristã diferente. Você e eu não fomos chamados para viver nessa mediocridade, só de reclamação, de murmuração, tudo vai mal, não tem jeito, é o governo, né? Parece que vira uma ladainha, contrário do que a Bíblia quer que nós vivamos. Olha só, Filipenses 4,19, como é que Paulo conclui? Ele diz assim, o meu Deus suprirá, presta atenção crentes, o meu Deus suprirá as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Sabe quem pode suprir as minhas necessidades e as tuas? Só o Senhor Jesus. Por isso, só nele, só através dele, nós podemos experimentar uma vida de gratidão, amados. É preciso confiar, é preciso praticar, depender. Onde está a tua fonte? Será que você está cansado, sobrecarregado, estressado, não aguenta mais? Sabe o que Jesus diz? Pois vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, estressados, abatidos, venha a mim. O meu fardo é leve. Eu quero que você viva outra qualidade de vida, para com isso. Deixa disso. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Há socorro, amado. Há um lugar seguro, e esse lugar não é a presença do pastor, não é a igreja, é a presença do Senhor. Ele pode suprir. Por quê? Porque Ele pode suprir, presta bem atenção, todas as tuas necessidades. Todas, todas. Você está entendendo a palavra? Todas, plenas. Nenhuma. Ele deixa lacuna. Necessidade de perdão, de salvação, de paz, de emprego, de restauração de relações, de restauração de comunhão com o Senhor. Essa é a fonte do contentamento. É aqui que nós aprendemos a viver uma vida de gratidão. E o convite, amado, para mim e para você,
Vem. É o convite de Jesus. Vem, experimenta. Ele pode suprir todas as suas necessidades. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te louvar, porque Tu és esse Deus todo-poderoso. Esse Deus que veio para mudar a nossa história. E é verdade aquilo que nós cantamos. O melhor ainda está por vir. Muito melhor. Um dia nós vamos estar para sempre na Tua presença. Mas mesmo hoje, Senhor, à medida que caminhamos, nós podemos experimentar vitória. Vitória da Tua presença. Vitória através da oração, da nossa dependência, do nosso lançar aos Teus pés as nossas necessidades, para que o Senhor supra, segundo a sua riqueza e glória, cada uma das nossas necessidades. Oh Jesus, nos ajuda a nos prostrarmos, a dependermos, a nos lançarmos diante do Senhor, para que experimentemos essa paz que excede todo o entendimento. Talvez você está aqui hoje, amado, e nunca experimentou essa paz de entregar a sua vida a Jesus, de ter suas necessidades supridas, de encontrar nele contentamento, paz para a sua alma, vida. Vós que estáveis mortos, Ele vos deu vida, Ele quer te dar esperança, Ele quer te dar alegria. E a Bíblia diz, é pela fé. Se com a tua boca tu confessares a Jesus como Senhor, e se no teu coração tu creres, a Bíblia diz, você tem vida, você tem alegria. E se hoje você está dizendo, pastor, é o que eu estou precisando, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Alguém, levanta a sua mão onde você estiver, diga, pastor, eu estou nessa, eu estou hoje entregando. Amém, estou lhe vendo lá. Aleluia. Mais alguém? Aí onde você está, levanta bem alto, que às vezes com essa luz eu não posso ver. Diga, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Estou lhe vendo lá. Mais alguém? Esse é o momento. Amém. Estou lhe vendo lá. Glória a Deus, Senhor. Amém. É o momento de você fazer essa entrega, de dizer, eu quero, eu não aguento mais, eu preciso me entregar a Jesus. Esse é o momento. Há mais alguém? Levanta a sua mão e diga, pastor, estou nessa, hoje eu quero também entregar a minha vida a Jesus. Eu não quero sair desse lugar, de novo, pesaroso. Amém. É uma oportunidade que Deus está lhe dando. Não endureça o seu coração, Ele está lhe convidando. Há mais alguém? Diga, pastor, estou nessa, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Aonde mais? Amém? Lá atrás, aleluia, glória a Deus, estou lhe vendo lá atrás. Amém. Se tem mais alguém, nós não queremos perder, mas queremos lhe dar a oportunidade. Há mais alguém? Aproveite e diga, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo resultado. Amém. Muito obrigado pelo que o Teu Espírito é capaz de fazer na vida do Teu povo e daqueles que nos visitam, Senhor. Que essa esperança que há no nome de Jesus, que esse poder que transforma as nossas vidas, possa consolar, confortar, animar o Teu povo para vivermos uma vida de gratidão, de louvor, de honra e glória ao Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos.